Bom dia, igreja. Vocês estão felizes? Aleluia. Põe a mão no seu coração agora. Fecha os teus olhos e pede para Jesus falar com você. É uma cultura bíblica você orar pelo Espírito de revelação. Então eu gostaria que nessa hora você orasse por você e orasse por mim. Fecha os seus olhos com fé. Você não veio num lugar, você não veio no Se Connect Space, você não veio na Poema, você está na presença e você precisa ouvir algo do Senhor, amém? Então ore por isso agora, ore para que o pregador não atrapalhe em nada a voz do Espírito sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, derrama o teu Espírito Santo sobre a vida de qualquer pessoa que está aqui, sobre minha vida, Pai, pela tua misericórdia como porta-voz dessa manhã, Senhor Jesus, que não haja nada de mim, Senhor, nessa mensagem, mas que haja tudo de Ti, Pai, do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, Pai. Gera em nós o querer e também o efetuar de cada uma das palavras que estão sendo liberadas nesse dia, Pai. No nome de Jesus, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu poder sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, nós estamos numa série em todas as poemas chamada Não Abrimos Concessão. E essa série é terrível, porque a gente começa a colocar uma linha. A linha bíblica do que é a igreja e a linha bíblica do que não deveria ser a igreja. E o mais difícil é que você vai pregando isso, você não vai denunciando igrejas. Você vai denunciando a si mesmo. Pregar uma mensagem como essa é difícil. Por exemplo, quero te dar um exemplo simples. Um dia eu era o único pastor da Poema e nós fomos gerando pessoas, eles se tornaram líderes. Esses líderes foram multiplicando e daqui a pouco eles eram maduros na fé, maduros na teologia. Daqui a pouco eles eram maduros em frutos. Daqui a pouco no ombro a ombro tinha 5, 6, 7 pessoas e o Espírito Santo falou para mim: Lê, ou você vira mestre para eles ou eles vão ter que comer fora. Então foi a hora que nós fizemos imposição de mãos, levantamos um presbitério, eles se tornaram pastores, deixamos eles cuidando da igreja e passamos a cuidar deles. Hoje são 12 poemas e tem 5 poemas nascendo nesse exato momento. Fora uma outra rede de igrejas independentes que fazem parte da Poema. E à medida que a gente delegava e que a gente instruía, essas pessoas iam amadurecendo à medida que a igreja ia crescendo. Então, por exemplo, você já viu muitas pessoas ministrando aqui na plataforma junto com a gente. Hoje a Thaís estava aqui falando. Quem são cada uma dessas pessoas que sobem? Pessoas que estão andando com a gente há algum tempo, querendo instrução da palavra de Deus. Nós não sabemos o que cada um vai se tornar ministerialmente, mas nós estamos levando eles todos para um lugar de maturidade, amém? Só que quando você gera uma igreja saudável nesse nível, essa igreja, ela engole você. Ela engole você no sentido de você não pode andar fora da linha. Se você andar fora da linha, você vai se ferir, você vai se machucar. Mas como se ferir? A palavra vai te ferir. E os irmãos que conhecem a palavra vai ser o justo te ferindo. Fira-me o justo. E dessa ferida vai sair vida, amém? É melhor ouvir a repreensão do justo do que a canção do tolo, já dizia Salomão. É melhor você estar na casa do luto, onde há o verdadeiro conhecimento, do que na casa da alegria, onde há o desperdício. Então, é um paradoxo difícil de entender. Então, o que eu quero que você entenda é: o evangelho é o bom cheiro de Cristo, sim ou não? Mas também é cheiro de morte. E se você sente morte à medida que a gente prega, é porque você está muito vivo. Mas à medida que isso não te fere, isso não te mortifica, é que você já está morto. Então, o evangelho é um paradoxo entre estar feliz e estar triste. O apóstolo Paulo, ele diz assim: Eu me alegro da lei que está no meu coração, mas de repente eu vejo outra lei operando no meu corpo. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo? Então toda essa glória que nós estamos ouvindo, experimentando, estudando, infelizmente ela está dentro de vasos de barro. Então a nossa embalagem é falha, não tem nenhuma pessoa aqui que é santa 100% do seu tempo. A nossa embalagem é caída e ela só vai atingir a plenitude quando a gente virar corpo glorioso, amém? Tem alguém corpo glorioso aí já? Eu ainda tenho que fazer dieta. Ainda tenho que ir na academia. Então, tipo assim, não sou um corpo glorioso. Por mais que eu cuide de tudo isso, passo uma semana sem treinar, já desandou tudo de novo. Agora, irmãos, essa mensagem,
como qualquer nível de conhecimento de teologia, ela traz orgulho para quem está estudando e quem está conhecendo. Infelizmente, a maior parte dos homens bons de Bíblia que eu conheço, a maioria é arrogante, é prepotente e não dá vontade de ter relacionamento com eles. Povo chato do caramba, gente. E uma mensagem, uma série como essa, faz os poemeiros achar que a poema é melhor que outras igrejas. Então eu não quero gerar nenhum chato, eu quero gerar um monte de gente misericordiosa e que não fica apontando a palavra de Deus para os outros. Então eu gostaria que você não viesse nesse culto com uma pá. Com a pá você pega a palavra que o Leandro está pregando. Opa, essa aqui é para minha mulher. Pega aí, força. Essa aqui é para o meu amigo que não veio. Olha, essa aqui é para o irmão que está ali atrás. Oh, ainda bem que aquele veio. Segura. Você tem que vir para o culto com uma enxada. Você bate e puxa para você. Você bate e puxa para você. Você bate e puxa para você. Amém? Então, essa palavra, essa série, todo mundo, eu estou amando essa série. Então, hoje você vai parar de amar. Porque hoje Deus vai falar com você. É só com você que Deus vai falar. E até o final desse culto eu tenho certeza, porque tem 3 dias de muito temor caindo sobre o meu coração, eu orando por essa mensagem, gerando ela no Senhor. Tem 3 dias assim, hoje é o 4º dia, que o Senhor tem me pedido algo, e eu sei que Ele vai te pedir até o final dessa palavra. Você está pronto ainda? Então repete comigo, que pena que eu vim. Não, ainda bem que eu vim, vai. O tema da mensagem é: o problema é meu? Irmãos, eu não sei quantos de vocês têm uma promessa. Eu não sei quantos de vocês, mas eu já vi 2 coisas na igreja. Alguém que acredita que não tem promessa nenhuma, mas tem uma disciplina intensa de buscar Jesus. E ele se torna alguém bem-sucedido. E alguém que tem promessa e sabe dela desde pequeno, ele anda nela e ele se torna bem-sucedido. Mas também conheço gente de muita disciplina, que ele começa a gerar justiça própria, e isso fede para Deus. Deus não precisa da justiça própria do homem. E conheço gente que tem promessa e nenhuma delas se cumpriu até hoje, e provavelmente essa pessoa morre e não se cumpre. E não adianta você procurar o versículo na Bíblia, quem tem promessa não morre, porque não tem esse versículo na Bíblia. Isso é frase para barro de caminhão de crente, mas não está na Bíblia. Isso até tem algum sentido, só que não está na Bíblia. Agora, eu quero te mostrar um homem com promessa. E antes de eu chegar num lugar onde Jesus quer realmente falar com a gente, nós vamos dar uma volta na Bíblia, porque eu sei que poemeiro lê a Bíblia todo dia, todo mundo que está aqui, amém? Então vamos fingir que a gente lê mesmo, vai. Gênesis capítulo 12, verso 1, eu quero falar de um homem com promessa. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você, vamos ler junto o versículo 2? Farei de você... Caraca, hein? Isso aqui dá uma imersão absurda, né? Não dá, gente? Farei de você um grande povo, abençoado. Não, lê bem alto essa aqui. Lê você que não gosta de fama, bem alto, vai. Você será o quê? Então já começa a doença aqui. Você que odeia famoso, não quer ser famoso, irmão, você precisa morrer. Você precisa morrer, porque é o seguinte: se você viver sozinho, vai lá para cima lá de Apópica, compra uma fazendinha e mora sozinho. A sua opinião vai atrapalhar a sua própria vida. Você vai olhar no espelho e falar: nossa, que é isso? Você vai arrumar treta com você olhando para o espelho. Você vai ver seu cabelo, nossa, meu Deus do céu. E você começa a arrumar confusão sozinho com você. Então, você começou a existir, você já é famoso. Talvez depende, existem níveis de fama. Mas você começou a existir, alguém está falando, você já tem fama. Tem gente que tem fama boa. Tem gente que tem fama ruim, tem gente que tem fama péssima. Cara, por exemplo, todo brasileiro imigrante que vai para qualquer estado e qualquer cidade do resto da América tem mais boa fama do que quem vem para Orlando. A fama de Orlando é todo mundo que era golpista no Brasil, parou em Orlando e montou um negócio.
É a fama estou avisando, se você veio do norte ou de algum outro lugar, dá tempo de você ir embora ainda. Porque Orlando é terrível. Todo mundo que está em Orlando tinha uma vida maravilhosa no Brasil e deixou ela, porque Jesus falou com ele e veio para cá. Todas as pessoas. E não importa se é documentado, se é indocumentado, não importa. Todas as pessoas ouviram a voz de Deus e Deus... Posso ouvir um aleluia? Pessoas que se tornaram um grande povo, abençoado, famoso, e você será uma bênção. Gente, foi Deus que disse isso para Abraão. Vai reclamar para Deus. Você sabe que às vezes nós olhamos a fama de alguém, o alcance de alguém, a prosperidade de alguém, e a gente tem problema com isso. Enquanto todo mundo que tem essas coisas poderiam sim, no Senhor, nos ensinar alguma maneira de chegar lá. Alguma maneira de ser bem sucedido. Então um cristão genuíno, ele não tem vergonha de ser discipulado, ele não tem vergonha de perguntar, ele não tem vergonha de aprender, amém? Ele está sempre aberto para que Deus possa ensinar. Mas Deus falou, agora olha só, Deus queria fazer dele um grande povo, abençoado, mas Deus pede uma coisa que parece contraditória, sai do meio da sua parentela. Olha que paradoxo louco, você sai do meio de todo mundo que você ama, você sai do meio de todo mundo que você conhece, você sai do meio de todo mundo que é a sua família. A hora que você sair fora, eu vou fazer de você uma grande família. Parece que Deus gosta de confusão, né? Hoje você vai ter certeza que Deus gosta de confusão. Gente, Deus não gosta de fazer uma vida linda, fofa e sublime. Isso é promessa de igreja na camada mais rasa da existência humana. Mas me parece que Deus não gosta de uma vida muito tranquila. Ele leva o seu povo para passear no deserto, Ele permite que o seu povo vá para perseguição, Ele permite que você vá para o calabouço, Ele permite que você vá para a cova dos leões, Ele permite que você vá para a fornalha. E me parece que o Deus da Poema é um pouco esquisito perto de outros deuses que existem na igreja evangélica. Me parece que ele é um pouco estranho para muita gente. Você está feliz ainda? Agora detalhes sobre um homem de Deus. Primeiro detalhe. Gênesis 12, versículo 4. Partiu Abrão, note que o nome dele ainda era Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e foi com ele Ló. Repete comigo, Ló. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Gente, se você acha que a coisa está feia para você porque você está com 40, se você acha que a coisa não aconteceu para você ainda que está com 30, você que não casou aí, que está com 30 e alguma coisa, está preocupado, está se sentindo encalhado é quem casa errado, guarda esse versículo no seu coração que não está na Bíblia, mas presta atenção. Deus falou o que para ele? Lembra da promessa? Sai do meio da sua? E ele fez o favor de fazer o quê? Levar um parente. Repita comigo, não leve parente. Você que trouxe parente para os Estados Unidos, repita esse versículo comigo, não leve parente. Você que mora com a sogra, você que mora com o sogro, você que mora com a mãe, você que mora com o pai, repita comigo, não leve parente. Repita comigo, gente. Será que eu vou ter que chamar o Marçal para você repetir esse tipo de coisa? A Bíblia diz, deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher. Por que a gente ainda leva? Por quê? Não, Leandro, mas só está uns dias em casa. Pergunta que dia que vai embora. Que tem gente que vem uns dias para casa e nunca mais vai embora. Cara, todo mundo que vem na minha casa vem muita gente, muita gente. Eu não me preocupo com o dia que chega, mas eu me preocupo com o dia que vai. Já aviso na chegada, você tem até tal dia. E na minha casa tem umas regras que você não bota uma fé. Se eu fosse você, eu nunca pediria para se hospedar na minha casa. Minha casa a gente chega ao seguinte, gente, a geladeira tem comida, você pega o que você quiser, que aqui é casa de missionário. Depois você lava, enxuga e guarda, porque aqui é casa de missionário. Se você derrubar alguma coisa, já passa pano, passa o aspirador aqui. E tem Clorox lá no banheiro, você faz favor de limpar o seu banheiro todo dia, porque aqui não tem empregada, aqui é casa de missionário, amém? É a minha casa, gente. Agora a gente não sofre, como é que a gente tem tempo para dar tempo de mesa? Minha mulher não é empregada de quem fica no meu hotel 5 estrelas e eu não sou cozinheiro. E a gente também não tem dinheiro para bancar todo mundo. Então, casa de crente é casa de missionário, amém? Ou vou ter que ler o versículo de Tessalonicenses, que o irmão que não trabalha não merece comer. Paulo já disse, tinha uns irmãos em Tessalônica que achavam que a vida era benção, que a vida era viver da fé. Tinha uns irmãos em Tessalônica, Paulo teve que chegar um dia e falar assim, gente, quem não trabalha não come. Você está feliz ainda? Beleza, um detalhe, ele levou o sobrinho.
Agora olha só o próximo slide, descendência, Gênesis 12, versículo 7. O Senhor apareceu para Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Segunda promessa. Primeiro, sai do meio do seu povo, farei de você um grande povo. Segunda vez que ele promete, está vendo essa terra aqui? Eu vou dar tudo isso para você. Aqui o último homem que ouviu isso chama Walt Disney. Foi a última pessoa que ouviu isso de Deus aqui na região de Orlando. Tem uns outros irmãos aqui que eu estou sabendo que tem bastante terra aqui também. Acho que são a segunda e terceira pessoa que ouviu essa promessa. O Senhor apareceu e disse: a sua descendência darei esta terra. Gênesis 13, versículo 2, Abraão tinha enriquecido muito. Repete comigo, enriquecido muito. Tanto em gado, quanto em prata, quanto em ouro, quanto em criptomoedas. Está escrito ali. Não, cripto não. Tanto em gado, quanto em prata. Repete comigo, enriquecido. Gente, todo crente que tem um gatilho de que pobreza é espiritual e riqueza é uma desgraça, você não conhece o Deus da Bíblia. A Bíblia diz: Jesus, sendo rico, se fez pobre para que por meio de sua pobreza fôssemos enriquecidos nele. Um dos grandes sinais, você pode pesquisar a Bíblia de Gênesis até Malaquias, ou seja, o Antigo Testamento. Toda vez que Deus estava com alguém, esse alguém era próspero. Repete isso comigo, toda vez que Deus estava com alguém, esse alguém era próspero. Então eu sugiro que, se você está passando por algum tipo de escassez, pergunta: Deus, aonde o Senhor está? Pergunte isso. Não é possível que Deus não esteja com você numa missão que Ele te enviou e Ele te deixa na escassez. Não é possível. Deve ter alguma coisa errada, e se fosse você, eu perguntaria. Então vamos lá. Olha só, Deus falou de promessa e ao mesmo tempo Ele enriqueceu. E por que Ele enriqueceu? Porque não dá para você virar um grande povo sem dinheiro. Não dá para você virar uma grande nação sem grana. Não dá para você fazer coisas grandiosas sem o recurso para fazer essas coisas. Então olha só, nós estamos aqui, a igreja está lotada, a gente tem 2 cultos. Irmãos, comecem a me ajudar a procurar um lugar para o lado de Windermere, Wintergarden, que é onde a gente tem recebido uma palavra de Deus para a gente estar, amém? Comece, você achou, avisa o pastor Gustavo, que cuida do executivo, não fala comigo, fala com o pastor executivo da igreja, e a gente está louco para a gente ir para um lugar aonde Deus vai fazer. E para isso, enriquecer é necessário, senão se não se torna uma grande igreja. Não existe uma grande igreja pobre. Só uma que eu não vou falar o nome, que é bem grande. Gênesis capítulo 3. Olha só, põe o slide 2.0 aí para mim, por favor. Lê isso comigo, ó. O Deus que complica, Ele normalmente está te colocando num processo que pode gerar fé, não significa que vai gerar fé. Aqui é um dos lugares que a maioria dos crentes se ferem. A maioria dos crentes que você vai ouvir, ele falar alguma coisa na vida, ele vai te dizer sobre uma ferida. E se você quer ser próspero e abençoado, a primeira coisa que você tem que decidir é: o que eu estou passando é um processo de Deus em minha vida que tende a me gerar fé, não tende a me matar. Você nunca vai ser um vitorioso enquanto você se sentir um derrotado. Você nunca vai ser um vitorioso enquanto você se sentir traído. Você nunca vai ser um vitorioso enquanto você se sentir passado para trás. Agora, se você decidir que o processo te esculpiu no Senhor, seu coração vai estar bem e a sua conexão vai ser muito melhor, amém? Gênesis 13, versículo 7. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e de Ló. Gente, quem que ele levou? O que aconteceu? Deu ruim. Ele prosperou tanto, e Ló prosperou tanto, que os pastores de Ló começaram a ter problema com os pastores de Abraão. Parece as denominações. Os pastores de um lugar têm confusão com os pastores de outro lugar, e eles começam a ter problema porque as duas igrejas estão prosperando. Um negócio assustador, gente. Gente, se Deus vai te abençoar, Ele também vai abençoar outra pessoa que está clamando o nome de Jesus, amém? Deixa as pessoas ser abençoadas em paz e viver a sua vida. Deixa prosperar em paz e viva a sua vida. Então olha só, esse tipo de processo pode gerar fé ou pode gerar uma ferida. Agora, o que é que eu te digo?
eu vou deduzir por que eu acho que Abraão levou Ló. Porque ele tinha 75 anos e o que ele e a mulher ainda não tinha? Não tinha um filho. Se Deus te dá uma promessa, você sabe qual é a promessa, mas tem um problema dela se cumprir, você começa sempre a dar um jeito dela se cumprir. Vamos lá, alguém, gente. Então a insegurança de uns 75 anos estéril e de uma mulher estéril vai que Deus não dá o jeito que a gente quer que ele dê, vamos ter aqui, ó, Ló. Sobrinho, gente boa, anda com nós faz tempo, pastor. Nós tem aliança, pastor. Irmão, não vem com esse papo furado, cara. Você arrumou um Ló para você. Você está arrumando um jeito de Deus cumprir as promessas que ele fez para você. Você está ajudando o Deus das promessas cumprir a promessa. Cada vez você ajuda, dá ruim. Vamos supor, você já tem lá 34 anos. Aí você está assim, nossa, todo crente casa novinho, né? Você não viu esse dia, veio um pastor aqui, Leonardo, 22 anos, já é casado. Ai, meu Deus, onde estão minhas promessas? Daqui a pouco você olha para a promessa dos outros. Uma promessa que não está dando certo. E aí você começa a achar que isso pode acontecer bom para você. É a hora que nós pegamos atalho, largamos a via principal e pegamos atalho. Você está entendendo? Diz amém. Olha só. De repente ele cai em fé de novo. Gênesis 13, versículo 9. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Gente, depois da confusão entre Ló e Abraão, Abraão fala para ele, cara, é o seguinte, pode escolher para onde você quer ir. Irmão, quem tem promessa, dá vantagem para quem não tem. Não adianta você falar que tem promessa e ser todo ambicioso e atropelar as pessoas e falar que as pessoas estão te... Não adianta. Se Deus te prometeu, não há quem levante-se contra essa promessa. Então, seja como Abraão. Ló, seguinte, mano, eu trouxe você, Deus falou para eu não trazer, eu já fiz tudo isso. Você quer ir para onde? Você quer ir para a direita? Ou você quer ir para a esquerda? Fala para onde você quer, meu filho. Não, vamos lá para cima, lá no meio de Orlando. Você vai para Lake Nona? Eu vou para Ocói. Você vai para Tampa? Eu vou para Daytona. Você me diz, meu filho, para onde você quer. Você escolhe. Sabe por quê, gente? Porque a soberania de Deus vai garantir a promessa que Deus fez sobre você. Aconteça coisas ruins, aconteça coisas boas, aconteça coisas desgraçadas, aconteça coisas fenomenais. Se Deus prometeu, ninguém pode ser inimigo de Deus. Ele não tem inimigos. Vamos lá, alguém, gente. Gente, então eu sou super tranquilo. Me passaram para trás aqui nos Estados Unidos. A minha preocupação era se eu não ia passar ninguém para trás. Era a única que eu tinha. Se vai ter um Judas na nossa vida, gente, o Judas Deus envia na nossa vida. O Judas Deus envia. Quem Deus não envia é aquele cara maravilhoso, aquela mulher maravilhosa, aquela pessoa maravilhosa que te tira da bênção por uma proposta qualquer, bonita, bacana e macia. Esses não é Deus que enviou, esses é o diabo. Agora, alguém que te empurra para o propósito, isso Deus sempre envia na nossa vida. Fique tranquilo. Você vai ter um Judas na sua vida. A sua preocupação é não seja o Judas de ninguém. Amém? Está feliz ainda? Agora, o Deus que complica é o Deus que descomplica. Deus complica, descomplica, depois ele explica. Amém? Não tem esse versículo na Bíblia, mas ele faz assim. A nossa vida dá uma turvada do nada, assim, daqui a pouco você fala, mano, o que está acontecendo? E começa uma alvorada da justiça de Deus, você fala, mano, eu não estou entendendo, mas meu Deus, o que é isso? Gênesis 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste, toda a terra que você está vendo, eu darei para você e a sua descendência para sempre. Foi só o Ló sair que ele começa a ver com clareza. Saiu a possibilidade de ser minha muleta, eu começo a voar, velho. Alguns de nós está capengando numa aliança que não é de Deus, é só você soltar ela que você começa,
Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Vamos lá, alguém, gente. Deus está falando com a gente. Repete comigo, deixa o Ló embora. Repete comigo, se o Ló não for embora, eu vou mandar o Ló embora. Mas o Ló tem que ir embora. Deus falou, sai da parentela. Olha você, saiu do Brasil, porque a sua família não sei o que. Agora você está aqui, e toda a confusão está aqui em você, nos Estados Unidos. Ô gente, volta para lá. É 6 vezes mais barato. 5,5. Depende do câmbio no dia. Verso 16, tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra a terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei ela para você. Deus falava de coisas grandes sobre descendência para um homem estéril. Mano, se Deus tem um senso de humor bizarro. Bizarro, velho. Mano, chama um cara de 75 anos. E nessa época eles não estavam durando mais 900 anos, tá, gente? Já tinha acabado o tempo de Matusalém. A terra foi uma câmara hiperbárica até que as comportas do céu se abriram e a água caiu dos céus. Então nunca mais os tecidos humanos podiam atingir 1000 anos. Isso é uma explicação científica. Quando as comportas do céu caiu, aquele oxigênio mudou, então agora o homem vivia 120. Ainda poderíamos viver 120 se a gente não comesse tudo que vende no Publix. Melhor você ir para o Whole Foods. Então presta atenção, Deus falava, repete comigo, Deus falava de coisas grandes sobre descendência para um homem estéril. Nossa, cara, eu desafio você pegar alguém aqui da igreja, que você sabe que não tem grana, leva ele para comer no melhor restaurante e começa a conversar com ele sobre riquezas. Eu desafio você que tem um ótimo casamento a pegar alguns solteiros da igreja e levar em um dos lugares mais românticos aqui e começar a falar com eles de bom casamento. Eu estou desafiando você, gente. Estou desafiando você que já vive coisas extraordinárias a incentivar pessoas que hoje estão na ruína, de que Deus pode fazer coisas maravilhosas na vida deles, assim como Ele fez na sua também. Vamos lá, gente. Gente, imagina você tomando café na Disney, no Starbucks da Magic Kingdom, todos os pais do planeta passando com criança. Você tomando café com Abraão, falando aí, Abraão, tá vendo essa criançada aí? Toda essa multidão aí, são só pequenas famílias. Mas de você vai sair um povo que vai ser maior do que todo mundo que está nesse parque aqui. Você imagina, cara. Você acha que Deus funciona bem da cabeça? Ele funciona. A nossa é que não funciona como a dele. É por isso que a gente não entende o que Deus está fazendo. Gente, se a gente entendesse o que Deus entende, a gente oraria exatamente o que Deus vai fazer com a nossa vida, mas a gente nem isso consegue. Quando você começa a orar pela sua vida, você normalmente não ora o que Deus vai fazer ali na frente. Mas se você soubesse o que Deus sabe, você oraria exatamente aquilo que Ele vai fazer com a sua vida ali na frente. Diga aleluia. Deus do céu. Próximo. Mais um detalhe sobre esse homem abençoado. Todo mundo gosta de ser um homem abençoado, uma mulher abençoada. Mas ninguém sabe os detalhes. Olha, parentes gente boa é o nome desse detalhe. Gênesis 14, versículo 14. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, que parente, gente? Bizarro, né, velho? Nem depois que vai embora, não para de encher o saco. Quando Abraão ouviu que o seu parente foi levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite, recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que ele possuía,
Mano, olha o grau de responsabilidade. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Quando você é um irresponsável, e você não está nem aí com nada, você não consegue nem cuidar do 2 mais 2 é 4, alguém pede alguma coisa para você, você não consegue fazer. Mas toda vez que você liga para o cara mais ocupado do seu rolê, gente, normalmente eu sei que alguém é extraordinário ou não é extraordinário no telefone. Um cara extraordinário, normalmente ele liga assim, fala, Lê, tudo bem? Cara, não quero atrapalhar não, o seguinte, está ocupado agora? Pode falar um minuto? Normalmente são pessoas muito ocupadas, que não perdem tempo na vida, que começa uma ligação desse jeito. Agora todo desocupado te liga assim, aê, mano, esqueceu de mim, né? Não, mas tá de férias na vida, gente? Pra gente ter que se ver todo dia, toda hora? Como que é isso? Gente, pede uma coisa para um cara ocupado que não tem tempo, ele faz. Pede uma coisa para um cara desocupado, cheio de tempo, ele não tem tempo para fazer. Porque ele não está conseguindo administrar o tempo dele para ele fazer o que ele tem que fazer, e ele nem sabendo o que ele tem que fazer, então já que ele não consegue fazer nada, muito menos ele vai te ajudar. Por isso que se eu olhar para a Bíblia, Deus sempre escolheu um homem muito ocupado para fazer uma grande obra, amém? Então se você quer que Deus te escolha, se ocupe com qualquer coisa. Mas que coisa? As primeiras que estiver por perto. As primeiras coisas que estiver por perto, que te deixam indignado, começa a fazer. Começa a fazer. Começa a fazer o que está perto. Começa a fazer que Deus vai te ver, amém? Ele foi lá e gente, Deus já mandou ele largar os parentes, ele já mandou o parente embora, mas o parente está complicado lá, ele fica mandando dinheiro dos Estados Unidos para ajudar o cara lá no Brasil. O cara escolheu voltar para o Brasil. E aí dá um jeito de ajudar o cara lá no Brasil. Agora, gente, presta atenção. Essa ajuda era uma ajuda nobre, verdadeira, ou uma ajuda de alguém que ainda tem uma esperança? Deixa eu ajudar, mano. Talvez é através dele que vai vir a promessa. Você ajuda as pessoas porque Deus quer que você ajude as pessoas? Ou porque você tem um plano? Você tem um plano para elas na sua vida. Você se envolve com as pessoas porque Deus quer que você se envolva com elas? Ou você se envolve com as pessoas porque você tem algum plano maquiavélico com elas? Você está feliz ainda? Prosperidade versus ganância, Gênesis 14, versículo 17. Voltando a Abraão da vitória. Olha uma das chaves do porquê Abraão era rico. E quando alguém vier falar contra dízimo com você, esfrega isso na cara desse povo. Nós estamos falando agora da fundação do dízimo. Quem fundou o dízimo foi o pai da fé, Abraão. E se você entende o princípio, você entende todo o resto. Existe uma pergunta ridícula que a galera fica fazendo. Tem dízimo no Novo Testamento? Por que você não inverte a pergunta? O que você quer com essa pergunta? Vou te dar um exemplo simples. Um dia eu evangelizei um bêbado, a primeira coisa que ele perguntou, qual que você acha que foi? O vinho que Jesus fez, pastor, era com álcool ou era sem álcool? Mas lógico, o cara é bêbado, estou dentro do bar evangelizando o cara. O que ele queria saber? Dos interesses dele, da vida cotidiana. Se eu for para a igreja, eu posso parar de beber? Era essa a pergunta que ele estava fazendo. Você está feliz ainda? Voltando a Abraão da vitória. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, trouxe pão e vinho. Repete comigo, pão e vinho. Essa foi a primeira Santa Ceia da Bíblia. Lá na frente, Jesus faz uma Santa Ceia, mas a primeira foi aqui. Quem é Melquisedeque? Procura estudar quem é ele. Ninguém sabe quem é ele, nem de onde ele veio. Não tinha pai nem mãe. Nem início de dias, nem fim. Não tinha genealogia. Ele era rei de Salém. O que é Salém? O nome mais antigo da cidade de Jerusalém. Quem é ele? É ele, sacerdote do Altíssimo Perpétuo. Ou seja, a própria aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento. O menino Jesus não tinha nascido, mas Jesus estava ceando com Abraão nessa passagem. Versículo 19, os abençoou dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Repete comigo, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse para Abraão, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem um só cordão e nenhuma correia da sandália, para que você jamais venha a dizer, eu enriqueci Abraão. O acúmulo de dinheiro no mundo pode ser chamado de riqueza, mas biblicamente isso não é riqueza. Corruptos têm bastante dinheiro,
traficantes têm bastante dinheiro, bandidos têm bastante dinheiro. O acúmulo de dinheiro na vida de um homem não necessariamente é riqueza, mas a riqueza é, com certeza absoluta, uma bênção de Deus sobre a vida de alguns homens que andam no princípio, que creem no princípio. O que ele faz? Aqui está prosperidade versus ganância. Ele acabou de ir buscar o sobrinho, eles saquearam cidade grande. O rei que estava parceiro dele falou assim, pode ficar com tudo. Ele disse, eu não quero nada. Você nunca vai dizer que você me enriqueceu, porque eu tenho uma promessa de Deus. Gente, se você tem uma promessa de Deus, não é o que os outros fazem que vai te abençoar, é você que abençoa a vida das outras pessoas. Amém, gente? Vamos lá, alguém, não aceite um jeitinho para você se dar bem. Cara, nessa cidade tem pessoa que larga um parceiro de trabalho por $50 a mais no mês. Isso não é caráter. Isso não é aliança, isso são negócios em Orlando. Você está feliz aí? Vamos lá, gente. Processo que pode me gerar fé. De novo, mais um. Olha só, parente, gente boa. Mas de novo, gente? Depois que o Senhor falou com Abraão numa visão, não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo. Grande será a sua recompensa. Olha, as promessas vai ganhando mais nível. Quando você tem promessa, gente, existem upgrades para promessa. Vamos lá, alguém. Quando você tem uma palavra de Deus, existe mais da palavra de Deus para você. Não fique numa palavra de 20 anos atrás. Pelo amor de Deus, ouça a atualização de Deus sobre essa palavra. Ouça a atualização de Deus sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, sobre o que Deus espera agora. Vamos lá, alguém. Não tenha medo. Por que ele começa agora com não tenha medo? Porque ele já ouviu a promessa umas 3 vezes. E ele continua ficando mais velho e ainda sem filho. Repete comigo, ele continua envelhecendo e continua sem filho. Fala aí, se coloca no lugar dele agora. O tempo está passando, tic-tac, tic-tac, e você ainda não está vivendo o que Deus fala para você. Não tenha medo. Quando Deus começa com não tenha medo, o cara já está todo. Eu sou o seu escudo. Aqui é treta, irmão. Eu sou seu escudo. Por que você precisa de escudo? Só precisa ser o Capitão América. E por último, grande será a sua recompensa. Ó Deus pegando a emoção de Abraão e vamos lá alguém, gente. Olha Deus pegando a emoção de Abraão e colocando tudo no lugar. Não tenha medo. Eu sou teu escudo e grande será a sua recompensa. São 3 coisas. 3 situações. O primeiro é desgraçado. O segundo precisa ser fortalecido. E o terceiro tem promessa. Não tenha medo. Eu sou teu escudo e grande será a sua recompensa. Olha o verso 2. Mas Abraão perguntou. Chegou a hora que ele não aguentava mais. Por isso que Deus já começou, não tenha medo, gente. Ele não aguentava mais. Ô Leandro Barreto, pare de papo furado. Eu já fui num monte de igreja, já estou cansado de ouvir isso de Deus. Então cale a boca e ouça Deus de novo. Porque Ele está falando mais uma vez com você. E Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho? E o herdeiro do que eu possuo é Eliezer de Damasco. Agora mudou. Não é mais. Agora é Eliezer de Damasco. E pode estudar a Bíblia o resto da vida, que vai ser muito difícil descobrir quem é ele. O único Eliezer que eu conheço é o de Tarsis. Eu só tenho o Eliezer de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Não tem ponto de exclamação, de interrogação ali, não é exclamação. Ele já decidiu, meu herdeiro vai ser, Eliezer, é isso. Eu estava viajando. Não, a gente entendeu de Deus que não era Ló por causa de todos os problemas que ele trouxe. Então você só vai entendendo de Deus no convívio e vendo que dá errado.
Você não tem fé? Desde o começo, Deus falou uma coisa para você. Não precisa, vamos lá alguém, gente, é muito boa essa mensagem. Eu quero ouvir essa mensagem depois que eu pregar essa mensagem, que ela não é minha, com certeza absoluta. Jesus, ainda bem que eu vim aqui também, Jesus, aleluia. Ô gente, o cara está desesperado, olha o verso 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Mano, olha quando Deus fala na cara: sua mulher não é essa. Seu namorado não é esse. Seu emprego não é esse. Seu país não é esse aí. Sua vida não é essa. Você quer mesmo saber as coisas de Deus? Cuidado, gente. Orar não é bom. Porque orar não faz Deus fazer o que você deseja. Faz você descobrir o que Ele quer. Orar não é nada bom. Em algum outro lugar que tem oração de feitiçaria, você ora o que você quer, e aí você pega um profeta da Deep Web, e ele inventa uma profecia que você quer. E todo mundo dessa história está indo para o inferno. Começa pelo guia cego, que só guia as pessoas com a cegueira delas. Seu herdeiro não será esse, mas um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Então Deus não é tão ruim, gente, Ele é bonzinho. Porque Ele mete um não na sua cara, pá, e depois Ele diz onde está o sim dele. Não é esse cara não, pode parar com isso, mas eu vou dar um neném para você. Um nenenzinho. Você vai pegar um nenenzinho assim, ó. Não é isso que você quer? E, gente, e desculpa, você precisa ler muito a Bíblia. Quando você fica pensando assim, Sara era velha. Imagina, irmão, teve rei que quis pegar Sara de Abraão. Pensa numa velha da hora. Pensa numa velha tunada. Você está maluco, velho. Esses médicos de hoje que tuna mulher, tá por fora. A Sara era Saramanai. Você não está entendendo. Tem gente hoje com tanto procedimento vai fazer xixi, sai pelo canto dos olhos. Mas isso é outra história. Vocês são engraçados. Seu herdeiro não será esse, vai ser um filho gerado por você mesmo. Será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, Deus pega o cara pelo braço. Leva ele para fora assim pelo bracinho. Chega aí, vem cá. Olhe para o céu da Flórida e conte as estrelas, se é que você pode contar. Gente, não é olhar para o chão da Flórida, que tem muita estrela no chão da Flórida. É para você olhar para o céu da Flórida. Se você ficar olhando no chão da Flórida, você vai ver quem é você na fila do pão, porque é estrela demais por metro quadrado. Mas o Senhor não está falando de estrelas terrenas, está falando de estrelas espirituais. Fica a dica. Levando-os para fora disso, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contar, e prosseguiu. Assim será a sua descendência. De novo, já perdi a conta quantas vezes Deus falou com ele sobre isso. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Lê bem alto esse versículo aqui, por favor. Mais alto, por favor. Gente, eu tenho andado hoje na palavra que eu criei. E isso é creditado na minha vida como justiça. E se você creu, creu. E se não creu, creu. Tem o que fazer se eu não crer. Você não crê na palavra do Senhor, velho. Creu pra você, não tem o que fazer. Não pode orar, pode vir no culto, eu posso impor as mãos, a gente pode jogar 5 litros de óleo ungido. Você não crê, mano. Pode fazer a campanha, manda o Voodoo Church. Não tem como acontecer. Você não crê, velho. Gente, em nome de Jesus. Agora, olha quando complicamos tudo. Agora, Deus tem nada a ver com o rolo. Isso aqui é para você ver que a gente arruma umas confusão e daí a gente fala, foi o diabo, foi Deus. Nada disso.
Gênesis 16, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Olha que ideia, gente. Tem gente que pula a cerca, mas tem mulher que abre a cerca e diz para o marido, vá para o lado de lá. E tem acontecido muito isso na igreja. É marido fazendo com a mulher, é a mulher fazendo com o marido. Mano, a galera da igreja é o seguinte, quando não pode, todo mundo faz as coisas. E depois que pode, não faz mais as coisas. É um tal de um jogar o outro para o pecado, ir para lá e para cá. Eu sei que nessa igreja não tem, mas... Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor... Ela disse, foi ela que disse. Desde a Eva para cá, umas mulheres que só a misericórdia de Deus. Já que o Senhor me impediu de ter filho, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Olha o Abraão obediente. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Irmão, o que você está fazendo? Minha mulher, pastor, minha mulher mandou. Como assim mandar? Ela falou, vai embora de casa, arrume outra. Aí eu fui, pastor. Que benção. Então está tudo bem, aleluia. Não dá nada não. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Olha a mulher, gente. Quando o homem arruma confusão é uma coisa, mas quando a mulher arruma confusão é outras muitas coisas. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Gente, é quando a mulher entra naquela dimensão que nem mulher explica. Então Sarai disse para Abraão, cai sobre você a afronta que eu venho sofrendo. E ele lá, o quê? O cara estava no Instagram, fim do dia, vendo worship fails, dando risada de todos os crentes que dá errado lá. Homem para fazer idiotice, gente, não tem ninguém igual a homem. Ela rindo sozinho, olhando para o celular, ela chega, caia sobre você! Olha o que eu venho sofrendo, eu coloquei minha serva nos seus braços e agora que ela já sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja a luz entre você e mim. O que o Senhor tem a ver com isso? Cadê o Senhor nessa história? Gente, tem gente que trai, mas tem gente que é convidada a trair. Respondeu Abraão a Sara, é Sarai ainda, sua serva está em suas mãos. Faça o que você achar melhor. Essa é a resposta de todo homem para quando a mulher dele está tendo problema. Olha, amor, você pega esse cartão de crédito, faz o que você tem que fazer e me deixa aqui. Que eu estou vendo worship fails agora. Poxa, estão me chamando para essas confusões? Então Sarai tanto a maltratou que Agar acabou fugindo. Gente, você vai lá e põe um bebê de proveito na barriga dos outros e depois os outros vão embora. Lembra da novela Barriga de Aluguel? Então esquece, se você lembra, você é bem velho. Aí o anjo do Senhor, olha como Deus é bom, repete comigo, Deus é sempre bom. Repete comigo, Deus é muito bom. Está vendo essa baderna que Abraão e Sara fizeram? Deus manda um anjo para lá. Ô gente, Deus arruma as cacas que a gente faz. Deus é tão maravilhoso que apesar da gente fazer essas porcarias, Ele sempre dá um jeito porque Ele nos ama e tem uma promessa para fazer na nossa vida. O anjo do Senhor foi lá perto da fonte, no deserto, caminho de Sur, e perguntou a Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais um anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. Não adianta, irmão. A promessa já estava começando a se cumprir, mesmo que ainda não era do jeito que Deus queria. Abrão significa grande pai. Deus, a partir desse dia, mudou o nome dele para Abraão, pai de muitas nações. Era para ser uma grande nação, agora é um monte de grande nação. E se você estudar quem é esse Ismael, Ismael era habilidoso com armas, guerreiro, destemido, assim como é o povo palestino até hoje, porque ele é pai da Palestina. Enquanto Isaac, nascido de Abraão, é pai de Israel. Ou seja, aquela confusão lá
Não tem para a ONU, não tem para Estados Unidos, não tem para ninguém. É briga de dois irmãos que são herdeiros do pai, que tem uma promessa da parte de Deus. E quer que eu diga mais? Deus tem uma grande promessa para Israel, e a igreja é tão tola que pensa que é só com Israel. Mas ele também tem com os árabes, porque Deus foi falar para Agar que ele tinha uma grande obra e teria uma grande descendência. Não há só um avivamento para pegar os judeus na grande tribulação, mas também os muçulmanos, e Deus vai fazer coisas, e nós vemos uma igreja que idolatra Israel. E isso está errado, porque esse Israel que a igreja idolatra não é nem um pouco de Deus. Sabia que uma mulher que trabalha no exército israelense hoje, ela tem direito a 5 abortos enquanto trabalha? Para não atrapalhar ela. Você acha que Deus está nisso? Você lá chorando, o STF está acabando com o Brasil. Israel é muito mais acabado do que o Brasil. E todo mundo, Israel, vamos lá. Vamos lá para a nossa caravana de Israel. Lá é maravilhoso. Não é maravilhoso. Esse Israel não nasceu de novo. E ele vai nascer de novo na grande tribulação, segundo a palavra de Deus. Hoje você é o novo Israel, o Israel espiritual, o povo que ama o Senhor e obedece ao Senhor. Esse é Israel, amém? Então ame um crente, ame aqueles que têm aliança com você, e deixe Israel na mão do Senhor, que ele vai resolver isso daqui a pouco. E disse ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e dará o nome de Ismael. Olha só o versículo 12, todas as características da Palestina. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Está aqui, meu filho. Chama a ONU, chama o Biden, chama o Lewis Hamilton, chama o que você quiser. Cacetada, velho, falta de ler Bíblia, mano. A gente precisa de um tratado de paz. Mano, eu quero Maranata, velho. Não tenho nada com o tratado de paz de ninguém. Meu tratado de paz é com a Érica. É pior que a Palestina se não tiver um tratado de paz, gente. Você jura que você quer um ministério, um tratado de paz, ser famoso na internet e não quer ser feliz com a sua esposa? E não quer ser feliz com os seus filhos? Eu tô fora desse rolê. Para mim só importa você. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que havia lhe falado: tu és Deus, que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê. Por isso o poço que fica entre Cades e Barné foi chamado de Beer-lahai, aquele que vive e vê. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome Ismael. Agora, gente, olha que lindo. Não é Ló sumiu na fila do pão. Eliezer de Damasco, então, sabe lá onde foi parar. Calma, ninguém fala do rapazinho na Bíblia. Parado agora é Ismael. Vem cá, meu filhinho. Cadê a promessa? Gente, nós mudamos de foco toda vez que a gente acha que a promessa está na horizontal. Mas a promessa veio da vertical, precisa de instruções verticais e precisa de direção de Deus. Eu vejo gente aqui em Orlando, eu atendo a maioria das pessoas, está todo mundo lutando por uma camada aqui, de subsistência, enquanto a camada profética, proposital, apostólica é aqui embaixo. Pastor, sabe qual é o teu problema? Com o documento. Eu tenho problema com o meu marido. Eu estou com problema com a minha esposa. E eu fico olhando e falo, sério que depois que eu faço todas aquelas pregações, no final eu tenho que aconselhar a pessoa que está com problema com o irmão? Gente, esse lugar é outra igreja. Eu estou falando de propósito mais alto. Se você sair da esfera de necessidade, se você sair da esfera do que você vê, do que você ouve, você entra para a esfera onde o olho não ouviu, o ouvido nunca ouviu e o coração do homem jamais sentiu, e é o que Deus tem prometido para eles. São promessas, palavras proféticas que estruturam sua Bíblia para andar na presença de Deus. Quem está entendendo diz aleluia, pelo amor de Deus. Olha o verso 16, que droga. Abraão agora estava com 11 anos, velho, de confusão. Você está quantos anos na confusão? Foi 11. Eu e a Érica foi só 7. Foi bem menos que Abraão, graças a Deus. 11 anos. E cadê? Bebê de proveta.
fez um bebê dele na barriga da mulher que não era dele. E agora está resolvido o plano de Deus. Está aqui, Deus. A Érica pregou esses dias algo parecido. Está aqui o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Quem era? Um bezerro. Gente, quanta gente nesse exato momento torcendo a Bíblia para dizer: isso é reino, isso é reino, isso é prosperidade, isso é vontade de Deus. Ô gente, eu estou moendo a Bíblia na sua cara. Para você largar a mão de ser trouxa, pelo amor de Jesus. Eu não vou ser cúmplice de você se dar mal no meio dessa baderna esotérica que estão fazendo com a igreja, gente. Vamos lá, alguém, se você está entendendo, diz amém. Repete comigo: Deus que pode piorar tudo. Ele está aqui nessa manhã. Está na Bíblia, gente. Tem alguns irmãos, essa hora está coçando a cabeça, tipo assim: por que eu vim nessa igreja, gente? Quem foi o infeliz que me trouxe aqui? Gente, você que está nos visitando, você que se vira com Jesus, que não tem nada com isso. Gênesis capítulo 17, verso 1 e 2. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor apareceu e disse: pensa quantas vezes Deus não aparecia para falar com Abraão, gente. Parecia toda hora. E você aí procurando profecia. Por que você não pede para o Deus de Abraão aparecer e falar cara a cara com você, velho? Se ele aparecia para Abraão naquele tempo, por que ele não pode aparecer hoje para falar com você? Mateus 6, versículo 6, diz que ele pode aparecer para falar com você. Você vai procurar homens para consultar a Deus? Você não está no Antigo Testamento? Você está no Novo. O homem de Nazaré pode habitar dentro de você por meio do seu Espírito e falar aqui dentro de você. Você é o altar do Senhor, gente. Quando Abraão estava com 99 anos, pelo amor de Deus, 14 anos de confusão. Então, 14 não, 24. Olha isso, gente. Então o Senhor apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha, gente, sem passar a mão, sem fazer carinho, sem fazer nada. Ande segundo minha vontade e seja íntegro. Gente, Deus não pediu para os outros andar na vontade dele e ser íntegro, ele pediu para você. E não tem ninguém aqui que foi eleito ministro do ISO 9002 da Qualidade Church. Então nós não gastamos tempo falando dos outros. A gente gasta tempo mudando de vida. A gente não gasta tempo, sabe, vendo aquelas redes sociais que fica falando daquela outra. A gente fica buscando a revelação que Deus tem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Versículo 2: estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo. Agora aumentou. Agora deu aquela chuchada, recalcada, sacudida e transbordante. Até agora era uma multidão. Muitíssimo multiplicarei sua descendência. E se fosse brasileira, essa tradução era assim: muitíssimo multiplicarei essa descendência pra caramba. Agora, Gênesis 17, 9. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde minha aliança, tanto você quanto seus futuros descendentes. Gente, lá em casa é obrigado a guardar aliança. Teve um dia que a Radassa passou a semana inteira sem falar com Jesus, sem ler a Bíblia. Aí, sábado à noite, ela estava preparando a aula para ministrar as crianças. Falei: não vai nem a pau. Liga para a Luísa agora, você não vai. Ela: como assim? Você não aprendeu nessa casa que quem não anda com o Senhor pode servir o Senhor no domingo. Você não aprendeu isso. Ô, louco, Leandro, você foi severo assim com a rádio? Ela estava estudando pra caramba. Tava. Tinha visita em casa? Tinha. Só porque ela não teve um dia com Jesus lá? Sim. Porque eu não quero ninguém entretendo seu filho lá no Kids. Eu quero ele sendo cheio de Jesus lá no Kids. E como ela não viu o pai e a mãe andar na zoeira a semana inteira e parecer crente no domingo, ela também não vai parecer. Agora eu educo a minha filha, não o seu. Por favor, em nome de Jesus, tome isso como exemplo. Porque guardar a aliança não é só com você. Você que é pai, deixa os seus filhos ver você guardando a aliança e inspira eles a guardar a aliança. Deixa a sua mulher ver você guardando a aliança, inspire ela a guardar a aliança. Você que é mulher, deixa seu marido ver, inspire-o e inspire sua casa. Nós estamos estabelecendo uma família cheia do Espírito Santo aqui na terra, como é o plano da família do céu.
Gênesis 17, 24. Então Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Gente, com 13 anos, olhando para aquilo que você acha que é a promessa, os planos já estão prontos. Provavelmente 13 anos, a Radassa tem 12. Radassa sabe muito do que ela será. Ela tem 12. O menino que tinha 13 tinha toda a instrução do pai de como ele ia fazer, o que ia ser. Contudo, repete comigo, não era ele o filho da promessa. A negligência de Abraão coloca no coração do seu filho um sonho que Deus não deu para ele. Gente, será que a negligência dos seus pais não colocou dentro de você uma coisa que Deus nunca quis para você? Será que a negligência de um cônjuge com o outro não colocou dentro do coração dele uma promessa que Deus não tem para ele? Será que um pastor sem responsabilidade exegética, ou seja, com a verdade da Bíblia, não colocou promessas dentro de você que Deus nunca vai cumprir? Então olha só, Gênesis 18, verso 9. O anjo continua falando ali, aparece para Abraão e diz assim: onde está sua mulher? Ali na tenda, respondeu ele. Então o Senhor disse: voltarei a você na primavera e Sara terá um filho. Caraca, velho. Agora chegou a hora. Que hora é essa? A hora que ninguém mais precisa que Deus cumpra a promessa que ele fez. Já está tudo resolvido. Repete comigo, Deus, já está tudo resolvido por aqui. O senhor não precisa fazer nada. Fala, você não tem coragem, gente? Sua vida não está sob controle? Não está tudo uma planilha de Excel? Vamos lá, não está tudo sob controle? Quantos filhos você vai ter, não vai ter? Crente é cheio de lorota, né? Deus mandou eu para essa cidade, mas a barriga se já cortou e falou para Deus quantos filhos você quer ter, né? O muçulmano tendo um filho atrás do outro para evangelizar o planeta, e você evangélico só vai ter um mesmo. É sério? Deus só manda no país que você vai morar, no plano que você vai ter, mas quantos filhos você tem, Ele não manda. Eu sou radical nisso sim, gente. E infelizmente minha mulher tirou eu esses dias o útero, porque nós estávamos aí pronto ainda para ser a Sara Abraão de Buenas. No problem. Mas quem vai cuidar? Os irmãos da igreja. Eu cuido da igreja. Então se você vê meu filho por aí, cuida dele. Eu cuido do você. Está feliz ainda? Sara escutava na tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade avançada. Repete comigo, velho de idade avançada. E Sara não tinha mais idade de ter filho, por isso riu. Depois de já estar velha, meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mulher burra. Homem burro, mulher burra, todo mundo burro, não entende o que Deus está fazendo. É uma burrice só. Tem diploma, tem canudo, pós-graduado no Power Rangers of Brasil, mas não acredita em promessas. Nossa, não me explique teologicamente esses mover de Deus aqui. Isso arruína a minha fé. Eu não quero saber disso. Eu prefiro ficar com Jesus que faz as coisas que Ele promete do que ficar com esse outro das pessoas. Mas o Senhor disse para Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para Deus? Vamos lá, lê o versículo 14 bem forte. Vamos lá, gente, vamos lá, mais forte. Estou com vontade de sair correndo no International Drive, daqui até lá na Roda Gigante. Que é longe daqui lá, gente. Existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe, mano. Não existe. E sai do nosso meio quem acha que existe. Na primavera, voltarei a vocês e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri. Olha que cabeçuda. Riu, duvidou. O anjo falou: está rindo? Eu não. Não estou rindo. Sara teve medo. Gente, pega essa chave de bênção. Pois eu o escolhi
para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, que se conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Pega essa chave, tira uma foto, guarda isso. A única tatuagem que não é libera para fazer é essa. Tem um monte de gente que tem promessa, um monte, mas não faz o que é reto e justo. Se faz o que é reto e justo com fé, Deus pode cumprir o que ele disse. Se não faz, fica difícil. Faz o que é reto e justo. Qual a sua parte nisso? Creia, seja reto e justo. Creia, seja reto e justo. Não se importe com a galera. Creia, seja reto e justo. A apostasia está aí, mas você não. Creia, seja reto e justo. Tem maldade por aí, mas você não. Creia, seja reto e justo. Pastor, mas o amor do mundo está esfriando. Mas não de todos. Creia, seja reto e justo. Em nome de Jesus, que Deus vai fazer para você. Nessa o Senhor destrói Sodoma e Gomorra. Ele acaba de falar isso e destrói o quê? A terra que Ló escolheu. Ló escolheu o lugar onde rolava tudo. Sabe para onde ele foi? Vale do Silício. Foi para lá, porque lá onde rola tudo. Até que o terremoto engula a Califórnia. O Senhor destrói. Na mesma hora que ele está dizendo, você fica reto e aonde você for eu estou com você. Ele destrói aqueles que não andam com ele. Agora, gente, olha esse versículo que o Sérgio Reis fez um louvor um dia. Não interessa se ela é coroa. Gênesis 20, versículo 3. Ela velha, Deus diz que vai engravidar ela. Ela velha rindo, como é que eu vou amamentar? Como que nós vamos ter filho? Eu sou velho, ele é velho. Não tenho ainda pílula azul. Como que você... Certa noite Deus veio a Abimeleque. Abimeleque está com Sara na cama. Abraão foi cafetão dela 2 vezes, gente. Você pensa que ele era super benção? 2 vezes que alguém olha para ela e fala, meu Deus, que mulher bonita. Ele, já que nós somos parentes, fala que você é minha irmã mesmo, porque senão vão matar nós. Abimeleque deita com ela, a hora que ele vai pôr o cabelo dela atrás da orelha assim, dá um beijinho nela, o Senhor apavora ele. Repete comigo, o Senhor vai apavorar os outros. Vamos, gente, vamos lá. Fala aí, o Senhor vai apavorar todo mundo. Mano, o Senhor foi lá. O que você está fazendo aí? Senhor, o que é isso? Você está pegando uma mulher que não é sua dele? Mas ele falou que era irmã dele. Ele mentiu. E o que eu tenho com isso? Tenho nada com isso. Irmão, para com esse negócio de não tenho nada com isso. Quem não discerne tem tudo com isso. Você tem que discernir, velho. É sua vida, mano. Deus vai lá e apavora, ele solta. Agora você pede para ele orar por ela, porque ele é profeta. A Bíblia diz que Abraão era profeta. Gente, são 25 anos de confusão e ainda está tendo problema até no casamento. Você consegue entender que um homem de promessa é cheio de treta na sua vida? A gente tem umas dorzinhas de alma assim, sabe, Deus tem uma promessa comigo, mas você não conhece minha família. Gente, nenhuma família é perfeita, nenhuma igreja é perfeita, nada é perfeito, só o Senhor. A questão é se somos aperfeiçoáveis. Deixa Deus trabalhar, que Ele vai dar um fim bom para essa história. Para desse romance, para desse sofisma, esse esoterismo. Quando Deus tocar, vai ser tudo bem. Vai nada, Deus vai tocando através de nós mesmo. Deus vai tocando através de mesa, através de sentar e resolver, através de sentar e não ter medo. É assim que Deus vai resolvendo. Está feliz ainda? O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez para ela o que prometera. E Sara engravidou e teve um filho de Abraão na sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Próximo slide aí, por favor. 5.0. Lê essa parte aqui para mim, igreja. Na época, vamos lá, 1, 2, 3 e... Deus tem um aionos. Quase todo crente sabe o que é cronos, sim ou não? O seu reloginho aí, ó, tic-tac, tic-tac, cronos. Relógio cronológico. Quase todo crente sabe o que é kairos.
que é Kairós, gente? O tempo de Deus. Sabe o que é Aionos? É o já de Deus. É quando o tempo de Deus se encontra com o tempo do homem e acontece um milagre de Deus. Deus tem um aionos para fazer, Ele tem um tempo marcado para cumprir uma promessa. A época fixada por Deus em sua promessa se cumpriu. E o que aconteceu? Eles pegaram a promessa. Vamos lá, alguém, gente. Agora, gente, pula 2 slides para frente, por favor. Abraão e seu sobrinho Ló. Eu dei toda essa volta para chegar aqui, senão não ia fazer sentido nenhum. Tudo isso é só uma colinha do que aconteceu com a promessa de Abraão. A promessa de Abraão foi de Ló, a promessa de Abraão foi de Eliezer, a promessa de Abraão foi de Ismael. Aí nasce o filho da promessa, Isaac. Só que aqui que está o maior problema de todos. Lê o 5º para mim. Gente, quando demora 25 anos para chegar ao que você quer, quando chega, você não sabe cuidar do jeito que deveria ser cuidado. Você já viu casal que nunca tem filho, de repente lá na frente, bem lá na frente, 47 segundo tempo, prorrogação, golden goal, tem um filho. O que eles fazem com esse filho, gente? É um poste ídolo ambulante. Não toca não, meu filho. Saiu capacete com airbag. Compra para o meu filho. Blusa de airbag. Para o filhinho também. Ah, meu Deus do céu. Promessa, não toque na minha promessa. Gente, dá até nojo da criança. Cai a chupeta no chão, aqui nos Estados Unidos, então, joga fora. Abre uma cartela nova. Flá. Gente, o 3º filho, fala aí como é que é. Cai a chupeta no chão e faz assim, ó. Não morre. Gente, o meu filho não morre. Mumu não morre. O cara bebe água de Flórida. Não morre, não tem como morrer. Gente, Deus precisava matar Isaac? Não. Mas sabe o que Deus precisava? Matar o Isaac dentro do Abraão. Porque o Isaac dentro do Abraão não é um filho normal. Sabe aquilo que você mais desejou a vida toda quando chega? Gente, você vira um nojo. Eu tenho um carro lá, velho, mas é incrível. A Érica chama bezerrinho de ouro. Que vai cair uma folha da árvore, eu pulo assim. Pego a folha, não pode cair no meu carro. O carro é velho, mas é meu. É um carro da promessa, é um carro incrível. Eu queria muito, queria a vida toda. Eu sou um colecionador de Hot Wheels. O único que cresceu foi esse, gente. É fácil de explicar porque eu cuido assim dele. Eu tenho 2.500 Hot Wheels lá no Brasil. Mas eu sempre orava, Deus, faz esses carros crescer. Cresceu um. Agora que cresceu, eu falo, meu Deus, mano, ninguém toca, nem anda. Vamos deixar guardado. É meu carro. Aí a Érica sempre vive. Eu fico com medo do dia de Deus falar, leva o seu carro e semeia na igreja. Eu falo, ai meu Deus, eu já fiz isso tantos carros. Mas eu fazia e ainda orava assim, Deus, não quero mais esses carros, eu quero uma caranga. Gente, eu estou brincando com você, mas Abraão passou por isso. E o Deus que não nos deixa em paz, chega para Abraão e fala assim, ei Abraão, pega o seu filho, seu único filho, e sacrifica ele para mim. Vai para a região de Moriá e sacrifica ele ali num holocausto. Abraão pega o filho, pega os amigos e vai, chega no pé do monte, diz para os caras, versículo 4, fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos ali sacrificar, depois de adorar a gente vai voltar. Gente, 3 dias só você e o seu filho andando lado a lado. Ele é um menino grandinho, andando, conversando com você. Essa hora você não tem muito orgulho, você não tem muito ego, você já errou com Eliezer, já errou com Ló, já errou com Ismael, já errou com Agar, já errou com Sara, já errou com todo mundo. Normalmente quando Deus vai cumprir uma promessa na vida de um homem, Ele já moeu esse homem, para que você não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Quem ele é agora? Um broke man, dead man walking, tipo, ele é um homem morto caminhando. E dentro dele, eles estão indo,
E o menino é espertinho, o menino sabe das coisas, de repente, papai, eu abracei o Mumu, que é o meu menorzinho hoje, para eu pensar nessa história. Eu abracei esse carinha aqui, fiquei olhando para a carinha dele, ele sorrindo. O que você está olhando, pai? E eu tentando me sentir Abraão, olhando para a cara dele assim. Mano de Deus. Agora, olha os crentes bisbilhoteiro idiota. Se você visse Abraão agora aqui no estacionamento, com Isaac em cima do capô, ele sai do culto, sentiu de Deus de sacrificar o filho, o que você faria? 911, fora os irmãos aqui que estão armados, que ia meter bala nele. Eu quero te dizer que intimidade com Deus não se discute. Você toma cuidado com o que você fala, da vida de quem você fala, quando esse alguém está envolvido com Deus. Não tem como explicar essa cena. Mas se você ler a Bíblia, você vai entender. A terra onde eles estavam era típico de sacrificar filhos para deuses. Então agora o Deus Todo-Poderoso, ele estava olhando para essa terra e estava dizendo, será que tem alguém que faria algo desse tipo para mim? E não é um filho qualquer, eu tenho 11 filhos, sacrifica um para mim, eu vou sacrificar aquele piorzinho. Não, nós estamos falando de um cara que nunca podia ter um. E Deus pede esse um. Gente, olha isso. Pula para a idolatria para mim, por favor. O que é idolatria, gente? É adoração falsa. Tem muita gente que fala que a Bíblia é atual, mas talvez é a humanidade que não tenha mudado. A gente nunca muda. Sempre nós somos uma fábrica de ídolos. Apesar do mundo pentecostal dar nome para ídolos de cultura africana, talvez a gente devia dar a cultura da época local, onde o Novo Testamento estava rolando, onde os Atos dos Apóstolos estavam rolando. Então vamos para a mitologia grega. Afrodite, naquela época, era a deusa do amor. Então você que não consegue casar, fazia um culto a Afrodite. Ou você que está tendo um problema com seu marido, chamava Afrodite para te ajudar. Tem um monte de irmão que não trabalha para sobreviver, não trabalha para ser feliz, não trabalha para se realizar. Ele adora Mamon, é o próprio dinheiro. Era a deusa do casamento. Ô gente, tem alguns cultos de casais que não é culto e nem tem Bíblia. É um culto à Hera. É mais piada de zoeira de casamento, sacanagem de casamento, do que ensinamento para ser bem casado. E a gente permite. História e hype. Atena era a deusa da civilização. Esse controle todo de querer civilizar a igreja é Atena. Uma igreja impecável, onde a experiência de culto é tudo, onde a ordem de culto é tudo, onde nós temos 5S em todas as coisas. Um Deus dessa era liderando a igreja para a gente. Baal era o Deus, você acha que o Deus mau, quando Elias vai lá arrebentar com Baal, é Deus da chuva. Você já passou pela seca? É Deus de guerra, é Deus que joga meus inimigos por terra, é Deus da agricultura. Toda vez que você está praticando idolatria, você não está fazendo uma coisa maldosa, você está atrás de um benefício maravilhoso. A divindade nunca parece ruim. Idolatria promete bênção, proteção e vida boa. Repete comigo, idolatria promete bênção, proteção e vida boa. Nós hoje fabricamos homens, deixamos eles famosos, colocamos eles num altar e consumimos o produto que ele se tornou. E depois falamos que o católico é idólatra. Ninguém é mais idólatra que o evangélico. Não existe ninguém mais idólatra. Fabricamos nossos ídolos. João Calvino diz: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Olha a definição de idolatria um pouco mais profunda. São valores secundários e terciários que se tornaram absolutos e reivindicam estar no centro da sua vida. Quando você tem uma carreira e a performance que você tem, a dedicação a essa carreira está acima do Senhor, você é idólatra. Talvez para diminuir a idolatria, diminui a dedicação para algumas coisas, porque Jesus traz equilíbrio na nossa vida. O equilíbrio de todas as coisas está no Senhor. Gente,
o que eu mais desejo pode se tornar um falso Deus. O falso Deus de Abraão era a promessa. A gente critica, mas tem dia que a bênção de Deus é mais importante do que o Deus da bênção, que o culto à igreja de Deus é mais importante que o Deus que deve ser cultuado. Existem coisas que nós fazemos onde o nosso dinheiro é mais importante do que Deus, a nossa saúde é mais importante que Deus, a nossa esposa é mais importante que Deus, os nossos filhos é mais importante que Deus, e tudo isso para Deus cheira do mesmo jeito, ídolos. E é aqui que essa palavra te pega. A maior parte de nós se feriu porque não conseguiu viver o que a nossa idolatria pede. Então a gente diz que pastor errou, que a esposa errou, que o marido errou, mas na verdade você não tem coragem de assumir. Você busca há muito tempo de maneira ambiciosa por uma mesma coisa. Tem gente que casa e o cônjuge não pode satisfazê-lo, porque ele não queria casar, ele queria um ídolo. E ídolos não existem. Pais que colocam trabalho e amigos no lugar errado. Trabalho e amigo é ruim? Não. Mas não está acima de casamento, esposa e família. Aqui na Flórida, quanta gente perece disso. O número de pessoas que eu atendi aqui que diziam assim, quando a gente era pobre, a gente era um casal maravilhoso. Foi a gente prosperar, ela foi embora com o personal dela e eu fui embora com a minha secretária. Pessoas cheias de tudo que não preenche o vazio. Mães colocando filho no lugar errado, mulheres colocando marido no lugar errado. Tem gente que é mal sucedida com o marido, deposita no filho toda a esperança, esse filho é aprisionado pela mãe. E ele não consegue se casar nunca. A mãe é concorrente da nora. Porque já que ela não foi bem sucedida com o marido, então ela tem que ser com o filho. O filho tem 40 anos de idade, não sabe se vive com a esposa ou se cuida da mãe. Vamos lá alguém, gente. E um dia Samuel, o profeta de Deus, ele está andando assim e ele fala, Deus, eu sou profeta aqui, o povo está me rejeitando. Deus falou, não, Samuel, eles não estão rejeitando você. Eles estão pedindo um rei, não estão? Estão. Eles não querem mais que eu, profeta, julgue Israel, eles querem um rei igual às outras nações. Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. Eu sou o rei de Israel, mas eles querem um homem. Ô, gente, sabe uma coisa que eu nunca vou deixar? É alguém achar que o Leandro é o cara mais incrível da Poema. Nunca vou deixar. E toda vez que isso acontece, eu deixo pessoas tristes. Poema é uma igreja de muitas pessoas, que Deus vai levantar muitas pessoas para fazer muitas coisas incríveis. Ela não está ancorada num homem. Não está ancorada, muito menos eu. Agora, você merece a vida que você leva. Essa é uma realidade. Gente, Paulo Vieira tem uma frase que eu odeio. Você merece a barriga que você tem. Você tem a barriga que você merece. Você tem a família que você merece. Você tem a quantidade de dinheiro que você merece. E na prática, é real. O que você planta é o que você colhe. E isso serve para você ter uma indignação e não continuar do jeito que você está vivendo. Só que Mamon é um falso Deus e ele exige dedicação e o coração das pessoas. O dinheiro odeia ser doado. Gente, quer matar Mamon, doa. Quer deixar Mamon maior, invista sempre em multiplicação. Nunca vai ter dinheiro suficiente. Uma pesquisa com bilionários do planeta mostrou que a maioria deles seria feliz se dobrasse o quanto tem, mas não consegue ser feliz ou aposentar agora com quanto tem. A maioria precisa dobrar, a maioria precisa multiplicar. Deixa eu te dizer uma coisa, quer matar esse ídolo, seja grato com a vida que você tem hoje, você já começa a matar ele. O acréscimo não é bênção, pastor? Ele é bênção, mas andar só atrás do acréscimo é adorar Mamon. O dinheiro que você tem é o dinheiro que você merece, e dar esse dinheiro não é justo. E é sobre ser gracioso. É justo ser legal com uma esposa que não está legal? Não é justo, é gracioso. É justo continuar sendo uma boa esposa para um marido que não merece? Não é justo, é gracioso. É justo cuidar de filhos que não honram o pai? Não é justo, mas isso se parece com Deus. E é assim que você mata e mói ídolos, fazendo o que alguém não merece, porque alguém que merece sua reverência pediu que você fizesse. Vamos lá, alguém. Aleluia.
Tem alguma coisa errada com beleza, sucesso, amor, família, grana? Não tem nada errado. Tem alguma coisa errada em amar Isaac, gente? Não tem nada errado, pelo amor de Deus. Só que deixar Isaac entrar no lugar de Jeová é loucura. Minha pergunta para você é: o que você tem deixado entrar no lugar de Deus? O ídolo normalmente te cega. Quando você está idolatrando, você não está percebendo. Quando você está idolatrando algo, você não está percebendo. Gente, eu já andei com pessoas no reino de Deus que a coisa que elas mais queriam de tudo era ser famosas. Então chega uma hora que o parâmetro é o vale tudo. Vale entrar numa polêmica porque eu fico mais famoso. Vale entrar numa confusão que não é minha, eu fico mais famoso. Vale eu fazer comentários sobre a Luísa Sonza, o Chico, o Raico, o Parto, o Satanás, porque eu vou ficar mais famoso. Vale tudo, mano. Vale pastor não pregar mais a Bíblia e ficar falando só desse lixo para ficar. Então o cara perdeu o parâmetro. É errado famoso? Não, era promessa de Deus. Mas quando eu ponho isso, custe o que custar na frente, sabe quem eu viro? O jovem rico. Você sabe que o jovem rico é o Abraão do Novo Testamento. A diferença é que Deus fala para Abraão: dá tudo que você tem. Abraão fala: eu dou. O jovem rico: isso aí eu não dou. Deixa eu falar uma coisa bem séria para você como profeta de Deus agora. E eu não me importo com a minha reputação e com a Poema crescendo. Se tem alguma coisa dentro de você que Deus quer, é melhor você dar ou parar de vir aqui. Porque a sua vida não vai mudar se você continuar vindo aqui e não der para Deus o que Deus tem pedido de você. Não vai mudar. Pode chamar a irmãzinha do coque da voadora do Karate Kid Church. Não vai mudar. Pode ir no seminário de libertação que você quiser. Deus te pegou e te escolheu para ser o tesouro máximo da sua vida. E você não escapa dessa. Diga aleluia, pelo amor de Deus. Quem está feliz ainda? Deus está te pedindo o seu Isaac. Deus está pedindo o seu Isaac hoje, igreja. Não abrimos concessões, eu não tenho um concorrente para Deus. Eu não tenho outro bem além de ti, Senhor. Olha que coisa mais linda. A carência, o desejo e o ego geram nossos ídolos. E o Deus que nós servimos é o Deus que aniquila rival. Tem gente que faz culto ao favor de Deus. Sabe que culto é esse? Culto da bênção. Essa doeu, hein? E eu vou arrumar rolo com um monte de gente. E olha a minha cara de preocupado. O culto da bênção, se ele não cultua o Deus da bênção, ele é um culto ao diabo. Porque eu quero tratar Deus como o gênio da lâmpada. Dá uma esfregadinha aqui por 30 semanas, que ele vai aparecer e te fala: você tem 3 desejos evangélicos para eu cumprir. Passe na fogueira santa, no sal santo, no óleo santo, até você se tornar o Satanás. O culto para a bênção não é o culto ao Deus da bênção, mas quando você cultua o Deus Todo-Poderoso, que é poderoso para fazer tudo, e até o impossível Ele pode fazer, Ele pode dar umas bênçãos que você está esperando, e pelo amor de Deus, eu sou um homem carente de bênçãos, eu não estou sendo contra elas, mas o culto para os profetas de Deus também não é um culto para Deus. E quer que eu diga mais? Tem gente que sacrifica marido, esposa, filho, família, ministério, chamada, intimidade e vida com Deus para viver o que o seu ídolo pede. O problema dessa mensagem é seu. E saiba que antes de eu pregá-la para você, Deus pregou ela inteira para mim. E Ele me pediu ídolos. E eu duvido que tenha alguém aqui que não tenha um ídolo para matar hoje. Os ídolos como Isaac, Deus vai falar: não precisa, que foi eu que dei. Mas os ídolos que nós produzimos como Ismael, Deus vai falar assim: eu tenho uma promessa também, mas deixa ir embora. Repete comigo: Isaac Deus me deu, Isaac Deus cuida.
Ismael eu inventei. Ismael eu cuido. Isaac, problema de Deus. Ismael, problema meu. Muitos de nós tem Ismael, gente. Tem Ismael que chama pensão alimentícia. E quer que eu te diga uma coisa? Um filho que você não tem com você, não merece só merenda. Ele precisa de destino profético. Essa palavra é dura, mas essa palavra é de uma igreja que não abre concessões. De uma igreja que ama Jesus. E de uma igreja que não tem ídolos. É muito fácil dizer que o católico adora uma imagem. É difícil aceitar que eu sou um idólatra. E quando Deus falou essa palavra comigo, Ele disse: Leandro, varre o seu coração, o da sua casa. Bota no meu altar tudo que eu quero e sacrifica. E como eu disse, não tenha medo de matar o Isaac, porque na hora que Abraão vai matar, Deus fala: você não me negou seu único filho. Você realmente me ama. Pode deixar o menino aí. Naquela hora, sabe o que aconteceu? Entrou o Filho de Deus na história. Pai, e agora você vai sacrificar quem? Deus proverá para si o cordeiro. Sabe o nome dessa montanha? Jeová Jiré, o Deus provedor. De repente eles olham no meio do arbusto, um cordeiro enrolado no arbusto. Quem era ele? Jesus é quem morre para que não haja sacrifício de nada e nem ninguém. O Filho de Deus foi morto para que você vivesse bem com o seu filho. O Filho de Deus foi morto para que você vivesse bem com a sua esposa. O Filho de Deus foi morto para que você vivesse bem com sua família. O Filho de Deus foi morto para que você fosse uma bênção, para que você se tornasse famoso, para que você se tornasse próspero. Então o que tinha que ser feito já foi feito. Agora tire do lugar que não merece os ídolos que estão aí e dê lugar para Jesus, o Messias, seu Senhor, seu Salvador, o único que deve ser amado, adorado, o único digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade, em nome de Jesus. Fica de pé para parecer que está acabando. Desculpa pela palavra longa. Tem alguém ainda feliz? Tem algum idólatra aí? Diga amém, gente. Ou vai falar que você não tinha um ídolo até hoje? Fecha os teus olhos. Senhor, começa a falar sobre nossos ídolos agora, com cada um de nós. Por favor, Jesus. Senhor, hoje é um domingo atípico. É um domingo de concerto. É um domingo que o Senhor nos escolheu para chacoalhar nosso altar. Se adoramos Afrodite, Atenas, Hera, Eros. Se adoramos Baal, Mamon, Belial, Beelzebub. Se adoramos bênção, vitória, fama, dinheiro, recompensa, poder. Deus, sabemos que os deuses só mudam sua configuração. Eros mudou, agora ele está em aplicativos. E ele age na pornografia virtual. Senhor, quantos homens e mulheres largam suas famílias, colocam seu corpo acima de tudo, seu dinheiro acima de tudo. Senhor, todo CEO, todo grande CEO, essa mulher de um filme que um dia eu assisti. Sabe quantos casamentos eu já entreguei para essa carreira? Senhor, quantas pessoas entregam os melhores anos da sua vida para um trabalho? Quantas pessoas entregam os melhores anos da sua vida só para os filhos? Casaram com alguém para ser feliz, mas passaram a trabalhar só para os filhos. Alguns tiveram família e continuam trabalhando para o pai e para a mãe. Senhor, remove os nossos ídolos. Senhor, nós queimamos os nossos ídolos agora. Senhor, em nome de Jesus, entregamos os nossos ídolos
Deus, Abraão não é o pai da fé porque ele te deu o dízimo. Não é o pai da fé porque ele teve coragem de deixar sua parentela. Não é o pai da fé porque ele teve coragem de sacrificar seu filho. Ele é o pai da fé porque toda vez que ele te ouviu, na maior parte do tempo ele andou em ti. E porque o Senhor escolheu, ele vai ser o pai da fé. O Senhor tinha uma promessa, o Senhor tem promessa com pessoas aqui, o Senhor escolheu. E ainda que a gente tenha errado, o Senhor não é um Deus que precisa do nosso acerto. O Senhor é um Deus que pode escrever direito essa história. Estamos aqui num povo que rasga o seu coração e não as suas vestes. Estamos aqui sendo um povo fiel. Nós entregamos o nosso Isaac para o Senhor, por mais que doa. O Isaac não é mau, o Isaac é da promessa, mas eu que baguncei a promessa. Deus, sou eu que bagunço a igreja, sou eu que bagunço o propósito, sou eu que bagunço o ministério, sou eu, Leandro Barreto, Deus, que faço tudo errado. Mas toda vez que eu te ouço, o Senhor fala tudo certo. Deus, obrigado por ser um Deus que complica, descomplica, depois explica. Obrigado por ser um Deus que nos trouxe até aqui para nos falar o coração. Obrigado, Deus, e nós entregamos qualquer ídolo agora. Entregamos a Ti nosso pai, nossa mãe, nossa família, nossa esposa, nossos filhos, nosso dinheiro, nossa fama, nossa recompensa. Nós entregamos a Ti todas as coisas, Deus. Pede o que o Senhor quer em cada coração que o Senhor deseja agora, porque eles estão aqui para Te servir. Eles não estão aqui para servir um homem, para servir uma denominação evangélica. Eles estão aqui diante de Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Olha para esse lugar, olha para esse lugar com graça e misericórdia, Jesus. Jesus, por favor, eu me recuso a ser mais um pregador que quer atrair as pessoas com sua idolatria, Deus. Deus, por favor, faz uma igreja santa aqui nesse lugar. Deus, eu estou rasgando meu coração, não como alguém que prega a um povo que precisa se converter. Eu preciso dessa conversão, Deus. Eu entrego nas Tuas mãos qualquer ídolo da minha vida, porque só existe um lugar mais alto dentro de mim, Jesus, e é o Senhor. É o Senhor, Jesus, é o Senhor, Jesus. Revele dentro dos corações agora os ídolos, Deus. Revela dentro dos corações agora os ídolos. Que a gente possa devolver a nossa esposa para o lugar de esposa, nosso marido para o lugar de marido. Que a gente possa devolver nossos filhos para o lugar de filho. Que a gente possa devolver nosso pastor para o lugar de pastor. Que a gente possa devolver nosso dinheiro para o lugar de dinheiro. Que a gente possa devolver, Senhor Jesus, a dedicação que temos em se equilibrar. Traz sobre nós um equilíbrio, Deus. Deus, não idolatramos homens nem personalidades gospels. Não idolatramos dons e não idolatramos profetas e nem pastores. Não idolatramos uma canção, não idolatramos um diamante, não idolatramos uma denominação. Nós te amamos, Jesus, e nós podemos fazer tudo para continuar te amando, nem que seja entregar nosso único filho. Pai, nos ajuda nesta manhã. Deixa morrer dentro de você a semente que você entregou para Jesus. Deixa morrer dentro de você a semente que você entregou para Jesus. De outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra.
a gente projetou. Importa que Ele seja o único Senhor. Importa que Ele cresça maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja o único Senhor. Põe a mão no seu coração e diz: Senhor, meu coração é teu altar. E só há lugar para um rei aqui. Só há lugar para o Rei Jesus. Só há lugar para o Deus Todo-Poderoso. Só há lugar para a sua Trindade Santa, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo, nessa semana a organizar o meu coração, organizar as minhas prioridades. Que o Espírito Santo continue falando conosco sobre esses ídolos, e que Deus use pessoas, porque muitas vezes estamos cegos, não podemos ver, mas o Senhor que falou é o Senhor que nos libera, é o Senhor que nos transforma. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe você. Me perdoa pelo horário, gente, era muito difícil entregar tudo, mas tá entregue, agora você faz o que você quiser, tá bom? Deus abençoe, dá um abraço nos 20 irmãos e fala para alguns deles: duvido você me levar para almoçar.